Bom, nesta aula de lógica de programação envolvendo os algoritmos, vou passar para vocês como transportar ou codificar, né, a linguagem do algoritmo, que é o pseudocódigo, para uma linguagem de programação, no caso C Sharp. Então, vamos usar primeiro esse algoritmo aqui, o primeiro que a gente, na verdade, que eu mostrei para vocês, né, que é para escrever o nome de uma pessoa. Então, eu vou utilizar uma linguagem de programação, a C Sharp, muito utilizada hoje. Entretanto, neste momento, nós não precisaríamos instalar, né, a linguagem C Sharp, né, o ambiente C Sharp, dentro do Visual Studio, que é um software que permite a criação de programas, né, tanto desktop como para web, como até para mobile, são dispositivos móveis. Eu vou usar aqui online, ou seja, você não precisaria instalar este software. Então, aqui no Google, eu vou digitar aqui, por exemplo, C Sharp Online. Olha que eu digitar aqui no Google, eu vou ter aqui uma das opções, que é o NetBeagle, ou seja, é um framework, né? Framework, o que é? É um conjunto de ferramentas, comandos, né? Caixa de texto, como você pode escrever um texto lá, um botão para você clicar, que permite você criar alguns aplicativos, alguns programas. Então, vou usar esse exemplo aqui. Aí ele vai já mostrar para mim aqui, tá? Uma janelinha, lembrando que a linguagem aqui é C Sharp, né? Eu tenho a linguagem VB.NET e o F Sharp. A C Sharp é o nosso exemplo. O tipo de projeto é console mesmo. E a compilação é a última versão aqui do framework disponível aqui para esse nosso propósito. Bom, então, aqui é o algoritmo. O que é para fazer então nesse algoritmo? Qual o problema que nós temos que resolver aqui? É escrever o nome de uma pessoa. Então, como que eu faço? Como que eu coloco escreva em inglês na linguagem de programação? O escreva é o write, tá? Escrever em inglês é write. Só que no algoritmo eu coloco início e fim. Aqui nesse programa que nós vamos fazer agora, não preciso colocar que ele vai ter um início e um fim. Ou seja, início é start e o fim end. Não é obrigatório fazer isso. Apenas vamos declarar aqui, ou escrever na verdade, que o nome da pessoa é Maria. Então, vamos lá. Para escrever alguma coisa aqui para esse programa exibir é o console.write. Então, quando eu clico aqui em Home, ela escreve hello.word. Então aqui eu vou, na verdade, no lugar de hello world, eu vou colocar o título desse algoritmo aqui, que mostra o nome da pessoa. Então, ó, mostra o nome da pessoa. Quando eu clicar aqui nesse botão, ele vai compilar. O que é compilar? Compilar vai verificar se existe algum erro, né, na digitação dos comandos. Se eu apagar sem querer o console, colocar ele em minúsculo, ela já não vai reconhecer, ó. Ela coloca assim, ó, o nome console não existe para essa linguagem aqui. Ela foi criada com letra maiúscula, letra C. Todo comando normalmente, toda classe, tudo que se for digitar, tem que colocar a primeira letra maiúscula, que nem o write, o W maiúsculo, e o line, o L maiúsculo. O write line, ele escreve já passando para a linha de baixo. Só o write ele escreve na mesma linha, tá? Então, quando eu quero entrar com a informação, o write line, a gente não usa o write line, usa só o write. Mas isso aqui a gente vai ver com mais detalhes uma outra hora. Na outra linha, o que eu tenho que fazer agora? Ó? Escreva o nome da pessoa, que é Maria. Então, de novo, ó. Console.write, eu vou usar só o write aqui, tá? Não vou usar o write line. Aspas, o nome da pessoa é Maria. Fecha aspas.
Agora, por que que tá entre aspas? Porque é um texto, tá? No algoritmo a gente chama de literal ou character. Aqui no C# a gente chama de string. Então, ó, está entre aspas, pois é texto. Se fosse, por exemplo, a média é 5, se eu colocar só 5, não precisaria colocar entre aspas. Né? Então, como ele está entre aspas, eu coloco ele é string, né? Ou literal no algoritmo. Essas duas bases aqui é comentário. Se eu colocar errado, qualquer coisa que eu digitar aqui, se tiver errado, por exemplo, ou se eu quiser que eu explicar do meu jeito, porque esse aqui não é comando, tá? Esse aqui é uma observação, é um comentário meu, para me lembrar. Clicar no menu, no botão Home aqui, ó, o nome da pessoa é Maria. Se eu tirar o line daqui, ó, vai acontecer, ó. Eu tiro o line daqui, ó. Como o right line, como eu já falei agora há pouco, ó. Right line, escreva e passe para outra linha. Então, por isso que é importante, né, a gente entender quando usar o right, quando usar o right line. Então, por enquanto, eu vou tirar o right line aqui mesmo. Vou clicar de novo no menu Home, botão Home, então, pronto, ele já executou. Então, esse aqui é o algoritmo né, que eu passei já em aulas iniciais aí do curso de Lógica e Programação dentro da UC9. Bom, agora, aqui já foi explicado, né, que na verdade Maria não é uma variável, né, seria uma constante, embora esse exemplo não está sendo usado variável ainda, né, com os comandos de criação de variáveis. Agora o próximo é o algoritmo 2, quer dizer, eu tenho que mostrar o nome de 3 pessoas. Eu vou fazer desse primeiro exemplo que tem escreva 3 vezes, ou usar o outro escreva que tem um escreva só, né, para os 3. Então eu vou mudar aqui agora, ó. O correto seria vocês salvarem, tá? Salvar esse algoritmo aqui, ou copiar esse bloco aqui, tá? Colar, por exemplo, no Word ou num bloco de notas para vocês ir gravando, para vocês terem um exemplo aí. Então, mostra o nome de 3 pessoas. Não, mostra o nome de 3 pessoas. Agora escreva o nome da pessoa é Maria. Ó, o nome da pessoa é Maria. Eu vou dar Enter. Console. Ó, quando eu coloco o ponto e o primeiro comando aqui que o console está correto, ele me mostra uma lista, tá? Ó, quando eu escrevo aqui, ó, console, coloco o ponto, galera já não entendeu. Então, para mim saber se está certo o comando, a primeira palavra tem que ser com letra maiúscula. Eu coloco o ponto, se estiver correto, ele vai exibir uma lista de sugestão aqui, ó. Então, como eu quero escrever, escreva em inglês é write. Eu coloquei tudo minúsculo, mas se eu der Enter aqui, ó, ele já colocou o write vertical. Eu dou Enter, ó, ele converteu o dá para maiúsculo. Todo comando, toda função no C# tem que ter parênteses, tá? Se eu colocar aqui, ó, 5, como eu falei agora há pouco, ó, vou dar um exemplo do 5 aqui, tá? Sem aspas. Olha lá, o nome da Maria é 5. O nome da Maria é 5. Por que eu não coloquei aspas aqui? Porque é número, então não seria obrigatório colocar aspas. Se eu colocar aspas aqui, ó, funciona? Funciona, mas ele já não é um número que dá para fazer cálculo, tá? Esse número aqui não pode ser feito cálculo. Se eu somar 5 com 8, por exemplo, não vai dar conta aritmética. Ele exibiu Maria assim do mesmo jeito. Então, por que ele escreveu aqui do lado? Porque o write, como eu falei, era para escrever na linha mesmo, os textos, né? Então, do lado do outro. Eu vou colocar line aqui, ó. Para que ele escreva, né? Ele vai escrevendo sempre passando para de baixo. Esse aqui também eu vou colocar o line, porque senão o próximo vai ficar do lado. Então, ó, o nome da pessoa é agora o José. Agora o próximo, ó. Console pronto. Write line.
nome da pessoa é agora o João. Se não fechar aspas, ó, o que ele coloca aqui, ó. Ele coloca aqui um grifado embaixo, né? Indicando que tem alguma coisa aí que está incompleta. Se eu passar o mouse aqui, mas não clico, ó, ele coloca que está faltando parênteses, mas o parênteses está lá, ponto e vírgula também está. Aí olha aqui, falando, peraí, eu abri aspa aqui. Ah, não fechei, ó. Então, eu fecho aspa aqui, tá lá, resolvido. Então, toda vez que ficar vermelho, que nem no Word, né? Quando o Word grifa de vermelho, é porque ele não conhece aquela palavra. Pode ser que esteja errado, ele não conheça mesmo. Pode ser que esteja correto o nome, às vezes, de uma pessoa que ele não conhece lá no dicionário dele, ele vai grifar de vermelho, mas não quer dizer que está errado. Quer dizer que ele não conhece nesse caso aí, então você tem que deixar como ignorado, ou deixar vermelho mesmo, só. Falar o nome da pessoa é Maria, o nome da pessoa é José, o nome da pessoa é João. Então, esse aqui é o primeiro exemplo, tá? Desse algoritmo que mostra os nomes de 3 pessoas. Agora eu quero mostrar aqui só esse de baixo, que ó, escreva os nomes, são Maria, José e João. Eu posso fazer, ó, eu vou comentar aqui, ó, eu não quero apagar, tá? E depois eu posso resolver qual que eu quero deixar. Então eu vou deixar 2 barras aqui. As barras não precisam ser fechadas, tá? Eu abri elas, não precisa ser fechada não. Vou colocar maiúsculo, como falei aqui, ó, console, ponto. Write line. Aí eu coloco, ó, os nomes são, ó. Os nomes são. Ó, 2 pontos, mesma coisa, ó. Maria, José e João. Ó, eu não coloquei ponto e vírgula, tá? Vamos ver o que ele vai colocar aqui, ó. Ó, essa nova linha que eu acabei de fazer agora, ele espera um parênteses, eu coloquei. Ele espera um ponto e vírgula, eu não coloquei. Então ele ajuda a gente a criar aqui os nossos códigos. Esse aqui chama de erro de sintaxe, tá? Quer dizer, erro de digitação. Ou seja, eu abri uma aspa, tem que fechar. Ponto e vírgula é obrigatório na maioria das linhas ou em muitas linhas do C Sharp, tá? Algumas linhas não vão ter ponto e vírgula, mas aí nós vamos ver com o tempo. Agora eu vou executar. Ele não pode exibir esses 3 aqui, tá? Um embaixo do outro. Tem que exibir só esse último aqui. Por quê? Porque essas 3 linhas aqui estão comentadas, ó. Então botão. Olha lá, os nomes são Maria, José e João. Então, esses 2 algoritmos, e esse último aqui, nessas 2 formas que eu passei aqui, eles são bem simplesinhos porque a gente não tem cálculo, a gente não tem basicamente muita informação para ser passada. Então, com eles a gente inicia a parte da linguagem, né? Usando os algoritmos que a gente já criou e codificando eles para que a gente vá agora mesclando, né, um pouquinho de algoritmo e um pouquinho de linguagem, tá? Bom, Maria, José e João são tratados como constante, ou seja, igual o algoritmo anterior. A palavra escreva-se, que eu estou só revisando, né? É uma indicação para exibir os nomes. Quer dizer, lá no nosso exemplo aqui, ó, o escreva é o write, né? Ou write line, quer dizer, o write line escreve na linha de baixo. Então, eu escolhi o C Sharp, quer dizer, a linguagem de programação que eu escolhi foi C Sharp. Então, eu usei o write para escrever. Então, na hora de fazer o teste de medo, lá o nome da pessoa é Maria, lá, que é esse console contra o write line. O nome da pessoa é José, outro write line. O nome da pessoa é João, outro write line. Agora, por que console? Porque console é uma tela, é uma tela de exibição, tá? De texto, não tem parte gráfica. A parte gráfica nós vamos ver mais para frente também. Bom, agora vamos fazer outro algoritmo, mas isso nós fazemos na próxima aula, né? Para esse vídeo não ficar muito grande, ok?